Olá pessoal, nós vamos começar uma série de entrevistas sobre o Dia das Mães, com o tema de maternidade, é claro. Diversos assuntos relacionados a isso. E hoje eu vou entrevistar a Carla Laranjeiras, que ela nos sugeriu um tema bem interessante, que é mães com medo de errar. E daí, Carla, o que tu nos tem para dizer a respeito desse tema? Boa tarde, Márcia. E sim, né, as mães têm medo de errar. Ontem eu assisti uma palestra na Escola do Elias sobre como ser mãe, como ser pai, sobre a diferença dos filhos de hoje e dos filhos de antigamente, que somos nós. E ouvi tudo que eu acredito, tudo que eu penso e concluímos, né, a palestrante e os outros pais, que na hora de colocar em prática é muito difícil. É muito difícil. Nós que da minha geração e tua fomos criados com muita rigidez, com muita severidade, não querendo passar isso para os filhos, a gente acaba afrouxando um pouco e eu acredito que estamos vivendo hoje algo fora do controle. É. A gente veio de uma época de repressão, né? E agora a gente está numa época de liberdade. Só que essa liberdade nem sempre tem feito bem. Eu acho que tem que haver uma educação nessa liberdade também. Tu concorda com isso? Exato, exato. Aprender a dar limite. A gente falou sobre os tipos de mães, severa, a mãe que é omissa, que não tá nem aí, a mãe que é muito severa, a mãe que quer ser amiguinha, que é a que acontece hoje, né? Tu resolve ser amigo do filho para entrar na onda dele. Isso é legal, eu sou uma mãe amiga, mas a gente tem que deixar claro que existe uma hierarquia, existe uma autoridade, né? Eu acho isso interessante, importante. Porque senão não há um crescimento também, né? Exato, exato. Amiga tu tem na escola, tu tem em vários lugares, tem que ter amizade com a mãe também, claro, tem que ser a melhor amiga, mas a mãe tem que ter autoridade em relação à educação. Eles perdem o respeito, né? Se a gente fica muito amiga. Essa questão da liberdade demais, eu acho que no fundo eles estão pedindo um limite, né? Exatamente. E às vezes eu vejo assim que tem muitas mães que acham que dizer não é fazer o filho sofrer, não permitir o filho sofrer, ou então tudo que eu não tive eu quero Eu vou dar dar para o pra meu ele. filho para compensar. Eu vejo assim por mim, eu acho que se eu não sou mãe, claro, mas se eu fosse mãe eu acho que eu teria que me tratar, porque eu queria dar tudo para criança que eu não tive e eu seria super protetora. Eu acho que a super proteção também não faz a criança crescer, né? Então eu me questiono sobre isso. O que tu acha sobre a super proteção? É um erro, né? Eu tenho 4 e algumas pessoas ironizam, que eu sou perfeita, não sou. Quem convive comigo sabe que não sou. Mas eu tento. Não existe perfeição, né? A gente não nasce com um manual de como ser mãe porque os filhos são diferentes. Né? Tu aprende a fazer uma receita de uma comida, se tu seguir a receita vai dar certo. Mas se o fogão for diferente, se a chama for diferente, se a umidade do lugar for diferente, não funciona. E com o filho é assim, né? Então eu tentei aplicar no meu segundo filho exatamente o que eu fiz com a mais velha e não foi igual, né? Os mais velhos eu tive a ajuda da minha mãe. Como é que eu criei? Morava com a minha mãe e ela fazia parte do pai. Então ela foi severa, ela colocou limite, ela botava horário para ter horário de sair ou não vai sair, ela botava de castigo. E eu já era a mãe mais mole. Os mais novos eu crio sozinha, né? Então eu tenho que fazer as duas partes. A gente tem o medo de errar porque a sociedade e os pais vem muito em cima, tipo, qualquer coisa. Adoeceu, no mínimo tu não cuidou. No mínimo tava de pé descalço. Tirou uma nota vermelha na escola, que hoje em dia não tem mais vermelho, né? Mas tirou uma nota baixa. No mínimo a mãe não ajudou no tema. Então a gente fica com esse temor de dar satisfação, né, para a sociedade e não querendo que eles sofram o que a gente sofreu e a gente acaba que a gente aprende com o sofrimento, né? E amenizar, se a criança aprende a caminhar agarrando nas coisas e caindo, se cada vez que a criança for cair tu vai segurar, a criança vai estar rastejando por anos, né? É muito difícil, porque a gente não quer que eles sofram, né? Muito A difícil. gente, que nem nós falamos antes, a gente veio de uma época de repressão, agora a gente está numa época de liberdade, mas está tudo muito perdido. Está todo mundo muito cheio de conflito nessa época de liberdade.
e se auto-exigindo demais. É aquela coisa de ser uma mãe maravilhosa, de ser uma mulher maravilha, não existe. Todo mundo tem os seus limites como pessoa, como mãe, como ser humano, e todo mundo está aprendendo. Tu concorda comigo que para cada filho tu teve que ser uma mãe diferente? Exato. A gente vai se construindo conforme eles são. Acho que o primeiro pilar, assim, quando a gente escolhe ser mãe, né? É se curar das nossas coisas, das nossas dores, né? Ela encerrou a palestra ontem dizendo o que eu acredito que eu sempre falo. Mães doentes adoecem, mães curadas curam. Então, para te ser mãe, tu tem que tá ok com a tua relação que tu teve com a tua mãe, com a relação que tu teve com o teu pai, com a tua relação enquanto mulher, com o teu parceiro, com o teu companheiro, com o pai dos teus filhos. Mas eu te pergunto, tu acha que isso é possível? As mães se curarem? De forma integral, antes de serem mães, para serem umas... Não, acho Ou que... será que o filho também não traz uma cura? Traz. Porque a relação que tu tá tendo com o filho também tá te curando. Exatamente. O que eu digo assim é aquela coisa de... Tem pessoas que sofrem com violência, digamos no meu caso, eu não gosto de briga, não gosto de violência, tenho dificuldade, não bato, não espanco, essas coisas, entende? Mas tem pessoas que reproduzem no inconsciente. A criança se criou com pai e mãe brigando, Sim. Então tu acaba que tu cresce, em vez de dizer, não, eu não vou fazer isso com meu filho, tu reproduz isso, porque é o que tu entende como amor, como lar, como família, né? Tem certos níveis de educação em que a pessoa não entende que tem que fazer diferente, ela vai lá e reproduz a mesma coisa. Exatamente. E tu acha que o amor, ele precisa de limites? Precisa. Ou precisa se colocar limites porque se ama? Precisa. A criança precisa de não. Hoje em dia, eu tenho os meus, né? Muito tempo ocioso, sem fazer nada. Eu moro em apartamento, isso dificulta bastante, né? Os mais velhos foram criados na rua, andando, não tinham acesso à internet. Eu ando muito, vejo muita gente, vou em vários lugares e eu vejo adolescentes dando ordem para os pais. Tu não me fez isso, tu não me comprou aquilo, o que tu tá pensando? E os pais se sentem um débito com o filho, tipo, meu Deus, eu não consegui comprar tal coisa pra ti, me perdoa porque a mãe não pôde dar tudo que tu quis esse mês. E tu acha que isso é uma forma que hoje em dia os pais estão tendo de querer compensar o filho por alguma coisa que eles deixaram de fazer ou que eles não tiveram, que não tiveram na infância deles e agora querem compensar? Acho que é querer facilitar a vida da pessoa, né? A gente tem frustrações, assim, de coisas que eu nunca tive uma boneca da Estrela. A gente tinha sempre a imitação, nunca tive uma Barbie, então nunca tive uma Melissa, sempre foi a imitação das coisas, né, dos originais. Mas isso faz a gente ter pé no chão, né? Existem realidades diferentes, assim, eu tenho a minha realidade com meus filhos, eu dou o que eu posso, eles, os 4, graças a Deus, sabem o limite até onde eu posso dar, e eles não me pedem coisas de compra, né? Eu quero que tu me dê isso, que tu me dê aquilo, eu vi em tal loja, tal coisa. Eles cobram mais atenção, carinho, que eu escute. A gente tem que ser uma mãe democrática, entendeu? Para sentar e ouvir. Na minha época a gente não era ouvida, a gente não tinha voz. A gente não podia falar, né? Não. E aí depois a gente vira pais que não permite que os filhos falem também. Então a gente tem que cortar o ciclo, entender o que foi bom da nossa época e o que não foi bom, tentar educar eles com liberdade, ouvindo eles, mas eles sabendo que existe uma hierarquia, que a casa existe uma regra, a gente tem que deixar, nessa casa não pode isso, nessa casa pode aquilo, se tu infringir a regra tem consequência, porque depois tu vai para uma empresa que se tu chegar atrasado tu é descontado, né? Tu vai para um casamento que tu tem tuas tarefas assim como o homem e a mulher, e não podem ser quebradas, né? Então todo lugar existe regras e a casa da gente existe. E outra coisa, às vezes eu vejo assim, ó, que a gente super protege demais, né? Não quer que o filho passe por aquilo que a gente passou. Mas a gente não cresceu também? Quando eu digo dar ouvido, também foi falado ontem, quando a gente caía, a gente não tinha ouvido. Então, assim, levanta que não doeu, levanta que já passou, levanta para cair de novo. Filho, o homem não chora, a gente tinha esse tipo de... E essas coisas a gente não deve fazer, porque a criança sente dor.
A criança tem sentimento. Eu tenho 4 gerações. Eu tenho uma criança, uma pré-adolescente, um início de adulto e uma menina adulta. E cada um tem seu sentimento. Né? O meu mais novo, o Elias, tem 10. Então, quando ele me vem com alguma coisa, eu não trato ele como chora que passa ou não chora, né? Eu procuro ouvir, assim, o que está te acontecendo, eu faço com que ele verbalize para mim como ele está se sentindo, né? E a gente vai construindo junto uma maneira de educar. Por enquanto tá dando certo. Muito chão tem pela frente ainda, mas eu não tenho nada assim muito extrapolado, né? Os 4 me obedecem, os 4 me respeitam, né? E algumas divergências a gente tem, não é fácil. O que eu faço para um e me escuta, o outro não escuta e é insistente. E a gente vai se ajeitando, né? E ser mãe é um grande desafio hoje em dia, né? Muito. Nessa geração de hoje, muito. Eu achava que na época da minha mãe ela tinha dificuldade, a gente era muito rebelde, a gente contestava muito, né? Mas hoje em dia, os pais que não estão assumindo essa função de pai e de mãe estão perdendo para a internet. Tem alguém que vai educar eles, né? Se a gente não educar, alguém vai. Então, a gente tem que assumir esse compromisso. Eu me preocupo muito com a mãe solo, né? Que é o meu caso. A gente vê horrores, né? Da falta de paternidade, da falta de amor dos pais. A gente vê todo dia. E isso preocupa. Além da gente ter que educar os nossos filhos, a gente tem que protegê-los, né? Às vezes dos pais. Então, isso é muito desafiador. É triste, é muito triste. Podemos mudar o que não nos agrada no filho? Boa pergunta. Algumas coisas, acho que a pessoa não muda, né? A gente pode conversar e fazer a pessoa entender que está errada e a gente buscar junto uma mudança. Mas a pessoa, eu vou mudar o teu jeito, acho que não, né? Como eu te disse, cada filho, um filho é mais quieto, fica mais, obedece, não vai em contradição com o que tu fala, já o outro não para de correr. Então, assim, a criança que é mais agitada, tu não muda esse jeito, mas tu pode construir junto uma maneira de que vocês juntos consigam lidar, eu acho, né, com isso. É como às vezes um relacionamento, a gente quer mudar a pessoa, eu vou ficar com a pessoa, mas eu vou mudar. Não muda. A gente vem de cada gerações. E nessa questão do medo de errar, tu acha que as mães às vezes carregam culpas que elas não deveriam? Porque eu vejo que elas carregam muitas culpas. Sim. Porque tentou fazer, não conseguiu, ou porque fez errado, e daí se fez errado, o que vai fazer para consertar? Exato. É tudo meio complicado, mexe muito com as emoções, né? E eu te pergunto assim, se uma mãe carrega uma mágoa às vezes de um filho, se é justo carregar ou não. Se é justo eu não sei, mas quando a gente dá o nosso melhor, né, a gente não é perfeita, mas eles sabem que o melhor que eu pude dar eu dei e estou tentando dar. E aí não tem retorno, né, porque o amor não é retorno, não é porque eu te amo que tu tem que me amar, mas a pessoa tem que ter um certo entendimento, né, de algumas coisas que a gente faz é pro bem deles, né, e às vezes a rebeldia vem assim, eu vejo que a pessoa não te olha, que a pessoa não conversa contigo, né, e dá uma tristeza, não sei se é pecado, se é feio, se é errado, ter mágoa. Mas a gente tem, sim. Porque a gente tem que reconhecer os nossos sentimentos também, né? Passa um dia de mães que tu não recebe um abraço, passa um aniversário que tu não recebe um beijo. Porque é saudável a gente reconhecer as nossas dores também, não é dizer, só porque eu sou mãe eu não tenho dor nenhuma, eu não tenho sofrimento nenhum, não é verdade. E a culpa da proteção, né? Eu tô muito assustada, não tinha falado contigo ainda, sobre o caso do Theo. A gente que é mãe, assim, quando acontece uma coisa com uma mãe, o luto, assim, é uma angústia. Eu já chorei por causa disso ontem e hoje. Essa mãe deve estar, o que eu fiz de errado, tu entende? Porque como é que tu vai adivinhar que tu tem que proteger do pai? Eu tive isso de ver o carro saindo no fim de semana, que era do pai levar, pegando freeway sem cinto de segurança. E eu ficava, meu Deus, eu dobrava o joelho e orava. Levam com saúde, me devolvam com saúde. E eu ouvi do conselho tutelar, a responsabilidade é tua. No momento que tu entrega, sabendo que não estão protegidos com cinto, que não estão com cadeirinha, se acontecer uma coisa, a culpa é tua. E eu ficava num desespero, assim, sabe? E essa mãe hoje, com certeza,
o que eu fiz de errado. É o nosso maior medo, porque a gente é julgado. Né? A gente vive numa sociedade que o pai não é julgado, mas verdade. A mãe é julgada. É verdade. O filho não pode rodar, o filho não pode tudo, qualquer coisa, qualquer coisa que a criança ou adolescente escolher ser, é porque a mãe falhou aqui, é porque a mãe falhou. A gente sabe que não, mas a cobrança vem. Tá, e tem como viver em paz com esses sentimentos todos, entender que tu fez o que pôde e que tá tudo certo e que tá dando melhor e que isso tudo é amor. Sim, né? eu consigo, porque no início, quando eles eram pequenos, eu tinha muito medo dos 4, assim, de que qualquer coisa que acontecesse viriam pra cima de mim. Hoje eu não dou satisfação. Eu dou pra eles, né? E eles sabem, a gente vai se ajeitando conforme a minha situação, conforme a cidade que a gente mora, conforme o ambiente que a gente tá. Graças a Deus, nós somos cercados de muito amor, muitos amigos, assim. Então, hoje eu não me preocupo. Eu me preocupo assim, hoje estão os 4 na rua, né? Uma mora em outra cidade, outra mora com o pai. Os que estão comigo no trabalho, outro está na escola. Essa preocupação de que quando o filho sai de casa a gente tem. Mas eu sei que qualquer coisa que aconteça, eu fiz o meu melhor. Eu fiz essa entrevista contigo porque eu te admiro muito como mãe. Esses dias eu gostei de uma coisa que tu estava me falando, que tu disse que filhos têm que ser filhos. Exatamente. Né? E isso aí eu achei muito, muito interessante, muito inteligente, isso de uma grande sabedoria. Tu pode me explicar de novo isso aí? Deixa eu lembrar do contexto que eu estava falando. Porque às vezes os pais reclamam muito dos filhos. Porque tu não para quieto. Porque tu não deixa a gente almoçar. Porque tu não deixa a gente nada. Porque tu não sai do telefone. Porque não sei o quê. Sai no supermercado, é uma briga porque o filho faz uma bagunça por causa disso e daquilo. E daí, claro, tem que dar limite, tem que dar educação, tem tudo isso, todo esse contexto, mas não esquecer que filhos são filhos. Tem filhos que acordam já com isso. Arruma tua cama, por que não arrumou tua cama? Então, o dia inteiro isso no ouvido, né? Enquanto eu estava me tratando no clínicas, eu passava pela pediatria e eu via mães solo, um neném no braço, uma mochila cheia de coisas, fraldas e coisas aqui, empurrando um carrinho com um outro bebê, e este bebê do carrinho já no celular. Aí eu ficava, que tão cedo para dar um celular para uma criança que não tem 2 anos, mas eu entendo que é babá, né? Hoje em dia a criança no celular, a criança na televisão, silencia. Incomoda menos. A mãe consegue ir no banheiro, tu consegue tomar teu banho, tu consegue fazer uma comida, eu consigo ler enquanto a pessoa está na televisão ou no celular. Então, veio a tecnologia para cuidar da criança, porque as mães não querem conversar, levar o filho no mercado e explicar, olha, hoje a mamãe não vai poder comprar o que tu quer, mas outro dia a gente compra. As mães não estão indo para a praça brincar com os filhos, mas vão com o celular. Eu já vi aqui em Osório, mãe, olha aqui, mãe, ô mãe, e a mãe aqui, de cabeça baixa. Eu vi na praia as mães de costa pro mar, tomando banho de sol, enquanto os filhos estavam soltos na onda, e eu ficava reparando o meu e os delas, né? Então, se tu puder escolher, às vezes os filhos vêm, mas eu vou escolher você mãe, pensa bem, porque eles não vêm com manual de instrução, cada um vem de um jeito, dá trabalho, tem filhos que são tagarelas, o Elias tu conhece, o Elias passa 24 horas me perguntando. Mesmo na televisão, ele para vídeo para me perguntar sobre tal coisa, sobre uma certa história, ele vem me mostrar alguma coisa, alguma curiosidade que ele viu, que ele quer saber se eu conheço essa história. Então, às vezes tu fica, meu Deus, mas é isso aí, filho é isso aí. Filho é isso aí. E não quer isso aí, não tenha, né? Eu não tive filho, então eu tenho muita teoria. E eu já vi na experiência com os meus sobrinhos, que eu amo que nem fossem meus filhos, Sim. Que eu teria que me tratar, porque eu seria muito super protetora. Eu sou daquelas que eu acho que eu ia dar o que eu não tive, eu ia proteger para não sofrer, porque eu sofri. E, na verdade, eu cresci dentro disso e me tornei uma pessoa mais autônoma. E não morri por causa disso. Então, eu acho que a gente pode deixar um pouco as dores de lado e ver dentro das dores o que fez a gente crescer e colocar nas relações, né? Porque
Não dá também para ir para o extremo oposto de superproteger porque não quer que sofra, ou dar tudo porque não teve. Isso prejudica eles, cria adultos frustrados, né? Ontem a gente falou também sobre isso, que a criança tem que ser útil. E pequenas coisas, isso eu aprendi ontem, né? Como é que eu vou ficar mandando o filho fazer coisas da casa? Mas é nas pequenas coisas. Me alcança a colher aqui pra mamãe? Vou fazer um bolo, vamos fazer junto? Tu consegue pra mim? O Elias me tirou o lixo sábado. Mãe, tu viu que tem lixo? Eu digo, vi. Tu não vai tirar? Não. Eu tô pintando uma camiseta, não tô a fim de tirar hoje. Ah, mas é que vai ficar com cheiro ruim. Bom, daí, né? Ele foi lá e tirou o lixo. Ele entendeu que precisa ajudar. E a gente tem que fazer, principalmente os homens, né? Que eles sejam funcionais. Porque depois eles crescem sem saber ouvir não. Aí tu vai trabalhar numa empresa, não consegue a vaga, se frustram. Os adolescentes estão assim hoje, né? Não podem com não da namorada, não podem com não na empresa, não podem com não em lugar nenhum. Aí eles se revoltam. E se a gente dá tudo, vai chegar um dia que eles vão querer mais e a gente não vai conseguir dar. E a questão daquela mãe que faz tudo, depois a esposa não faz tudo e vai dar problema. Né? Tu perguntou se as mães têm medo. Eu tenho medo. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos. Qual é o meu maior medo hoje? Que um dia uma nora me diga, tu não educou teu filho. Morro de medo. Porque eu educo. Eu acho que nós temos muito assunto para falar da próxima vez, que vai ser essa questão das noras. Noras e sogras. Não tenho ainda, mas eu penso assim, eu educo meus meninos para serem homens funcionais dentro do lar, queridos, atenciosos, são os amores dois, mas eu tenho este medo. E é que nem aquela frase do Khalil Gibran, né? Os teus filhos vieram por ti, eles não vieram de ti. De ti, exatamente. Então vieram pro mundo, então a gente tem que educar pro mundo, pro né? mundo. Então hoje nós vamos encerrar por aqui, porque o nosso assunto está muito interessante, a gente tem muita coisa para falar ainda. Demanda dias falar sobre filhos, sobre ser mãe, sobre ser mulher. Então por hoje, obrigado, cara. Eu que agradeço.